Olá, pessoal do Vitória Ensina em Casa. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia hoje? Hoje temos um tema bem legal para a gente falar. A gente vai falar um pouquinho sobre o solo. Quem aí está preparado para escutar? Então, ó, prepara papel e caneta, tudo direitinho, presta atenção, foca na aula, que a gente tem algumas informações e a aula está bem dinâmica. Tem bastante perguntas para a gente fazer, para a gente responder e interagir com todo esse conhecimento que envolve o solo, o lugar onde a gente pisa. Vamos lá, simbora para a nossa aula de hoje? Então, se liga aí, alunos, que vamos começar a nossa aula sobre o solo. Para começo de conversa, trazendo aqui para vocês do que é formado o solo. Alguém já parou para pensar? O solo é formado pelo quê? Vamos lá estudar um pouquinho sobre o que ele é formado. Vê só. O solo é a camada superficial da Terra e é formado por minerais e matéria orgânica que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Quando o animalzinho morre, aqueles insetozinhos, aquelas plantinhas, elas morrem, elas ficam ali depositadas naquele solo e viram uma matéria orgânica que serve de alimento e que serve de nutrientes para aquele solo em que ela está. Vamos lá, continuando. Ele serve como fonte de nutrientes para as plantas e é um importante elemento na produção agrícola, pois é a partir dele que o homem produz boa parte dos alimentos. Desde o início da humanidade, o ser humano utiliza o solo como recurso para sua manutenção e sobrevivência. Por isso, cuidar do solo é tão importante para a manutenção do ecossistema terrestre. Então, presta atenção. Tudo é um círculo, né? Um ciclo. Ou seja, eu dependo das plantas para sobreviver, certo? O ser humano, os animais, eles necessitam do alimento que vem da terra, que vem do solo. E esse solo ele precisa estar bem nutrido, bem alimentado, ele precisa estar forte para poder produzir plantas fortes, certo? E quem é que produz esses nutrientes para esse solo? Né? Como a gente acabou de ver, olha aí, os minerais e a matéria orgânica que vem da decomposição de plantas e de animais. Tá certo? Seguindo, presta atenção. Você já percebeu que existem solos onde as plantas crescem e se desenvolvem muito bem e solos em que poucas plantas conseguem sobreviver? Já pararam para pensar nisso? Existe aquele solo fértil onde crescem muitas plantas, onde tem aquelas plantações, e existe aquele solo que não dá tanto assim, que está faltando alguma coisa. Já pararam para pensar nisso? Já repararam nesse solo? Vamos estudar um pouquinho, vê só. Já perceberam que em alguns lugares as plantas crescem e se desenvolvem muito bem, mas que em outros somente alguns tipos de plantas conseguem crescer e sobreviver? Se já perceberam que tem terra que gruda, né? Assim no sapato, e solo que é tão sequinho que voa com o vento. Que tem solo que é tão compacto, tão juntinho, que nem dá para sentir os grãozinhos. E outros que são cheios de pedrinhas. Já perceberam que existem vários tipos de solo? Como eu acabei de falar e ler aqui para vocês. Já perceberam isso? Na sua casa, no seu quintal ou no seu bairro, será que existem vários tipos de solo desse? Vamos lá, vamos estudar. Presta atenção. O que os solos têm de diferente entre eles? Vamos lá estudar. O que é que eles têm de diferente entre um e outro? Alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes uns dos outros, como, por exemplo, o clima do ambiente, o relevo, não é? Que é a estrutura do solo, como ele está estruturadozinho, né? O modelo do solo, o tipo de rocha que o formou e a quantidade, né, de material orgânico presente que ajuda ele a determinar que tipo de solo teremos ali, certo? Então, vai depender muito dos fatores externos para se montar, para se elaborar e para se ter um determinado tipo de solo. Olha só,
Eu tenho solo rico em areia, certo? Que é esse primeiro aí da imagem de vocês. Foca aí essa imagem para o pessoal ver os diversos tipos, certo? É pobre em nutrientes. Os espaços formados entre os grãos de areia faz com que esse seja um solo muito permeável, tá? E, consequentemente, também muito seco, tá? Parece aquela areia da praia, né? Alguém já viu? Já foi à praia? Pronto. Vamos lá, segura aí. Solo rico em argila, certo? Que é aquele, né? Que a gente encontra muito lá no sertão também, aquele solo meio craqueado. Já perceberam lá no sertão? Tem bastante nutrientes e é impermeável por causa de seus grãos pequenos e compactos. São tão juntinhos, tão juntinhos, tão juntinhos, que impermeável é isso, não entra água entre eles, entre uma areiazinha e outra, tá bom? Eu tenho um solo rico em humus, chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é muito rico em nutrientes, pois contém grande concentração de material orgânico. Ele é muito nutriente. Se ele é muito nutriente, ele serve muito para quê? Para as plantações. Muito bem. Esse é o solo ideal, é o solo rico em nutrientes. Vai fazer com que as plantas nasçam e cresçam com muita vitalidade, né? Com muita riqueza de nutrientes para nos oferecer enquanto seres humanos e animais. Solo rico em calcário. Tem muitas partículas rochosas, muito pedregoso, muitas pedrinhas, certo? Em sua composição. O que faz dele um solo também bastante permeável e seco. É muito pobre em nutrientes, tá certo? Vamos lá. Seguindo. Componentes que tornam um solo mais adequado para o plantio. Que componentes são esses? Vamos lá estudar um pouquinho sobre isso. Olha só. Olha que imagem bonitinha. Quem aqui já plantou pé de feijão? Todo mundo já plantou pé de feijão? Em casa? Na escola? Ele vai dar sementezinha, vai crescendo aquela plantinha e vai desenvolvendo e vai crescendo. Vê só, preste atenção. Para crescer e se desenvolver, uma planta, ela precisa de nutrientes, água, ar e luz do sol. Então, é necessário. Toda plantinha, para ela crescer saudável e crescer muito, e ficar muito frutífera e muito grande, ela precisa de alguns nutrientes, ou seja, um solo bom, com bastante, rico em nutrientes. Ela precisa de água, certo? Na medida certa. Ela precisa de ar, ela precisa de um lugar ventilado. E a luz do sol. Ela também precisa, até porque as plantas, elas desenvolvem o seu próprio alimento, que se chama a fotossíntese. E a fotossíntese, ela só consegue, né, se desenvolver mediante a luz do sol. É um dos principais componentes, tá bom? Vamos lá, seguindo. O solo rico em humus, chamado em alguns lugares de terra preta, contém grande concentração de material orgânico, sendo, portanto, muito rico em nutrientes para as plantas. Isso faz com que o solo rico em humus seja muito bom para as plantas crescerem e se desenvolverem. Solos ricos em areia, argila e calcário, como a gente viu no slide anterior, né, alguns exemplos, são pobres em nutrientes, portanto, pouco favorável para o crescimento e desenvolvimento de uma planta, tá bom? Que relação existe entre o solo e os alimentos que consumimos no dia a dia? O que é que tem a ver o solo lá, aquele chão, aquela terra ali, certo? Com o alimento que eu consumo? O que é que tem a ver isso tudo? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá? Vamos ver isso. Vê só. A agricultura e a pecuária são atividades muito importantes para a vida dos seres humanos, pois é a partir delas que são produzidos os nossos alimentos. O solo é fundamental para essas duas atividades, certo? Uma vez que é nele que cultivamos as plantas, que irão nos alimentar e que também alimenta os pastos para a criação de gados na pecuária. Entendeu agora? Então, o solo está ligado, sim, certo? Com o nosso alimento, né? Para nos alimentar. E ele tem essa ligação principalmente com essas duas atividades, que é a agricultura e a pecuária. Deu para entender?
Agricultura, plantação. Pecuária, criação de animais. Beleza? Seguindo, vamos seguir. Daí agora, a gente falou um pouquinho sobre tudo. Sobre o solo, tipo de solo, como ele é formado, qual a relação que ele tem com o nosso alimento, para a nossa vida. Falamos sobre bastante coisas. E eu trago para vocês agora uma perguntazinha de verdadeiro e falso, para a gente responder aqui na hora, ao vivo, tá bom? Com vocês aqui, ó, falando com vocês, para a gente entender melhor sobre esse assunto do que é o solo. Então, foca a atividade aí na tela, que eu quero ver quem vai acertar o verdadeiro e falso da nossa aula de hoje. Então, presta atenção. Marque V para verdadeiro e F para falso. Presta atenção, galerinha. Vê só. Letra A. O solo é a camada superficial da Terra, sendo formado por minerais e matéria orgânica, que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. E aí, verdadeiro ou falso, pessoal? O que é que vocês acham? Tempinho para vocês pensarem. E aí, vamos saber a resposta correta? Se você respondeu verdadeiro, você acertou. Sim, sim. O solo é a camada superficial da Terra, que cobre ali a Terra, tá certo? E ela, né, é formada por minerais e matéria orgânica, que vem de animais e de vegetais em decomposição. Muito bem, pessoal. Vamos para a letra B? Letra B. O ser humano utiliza o solo como recurso para sua manutenção e sobrevivência. E aí, será que o ser humano utiliza o solo para se manter e sobreviver? Será que a gente depende do solo para isso tudinho? O que é que vocês acham? Tempinho. Quem respondeu verdadeiro acertou. Sim, nós seres humanos dependemos do solo para manter a nossa sobrevivência. Sim, até porque o nosso alimento vem da agricultura e da pecuária. E essas duas atividades precisam de quê? Do solo, e um solo bem nutrido para poder, ó, aí, ó, evoluir as plantas, dar alimento aos animais para a gente se alimentar, tá bom? Letra C. O solo arenoso tem uma pequena quantidade de areia e rico em nutrientes. E aí, quem será que vai lembrar disso aí? O arenoso, tem pequenas quantidades de areia? Não, é falso, pessoal. Não. Não é assim, não. É ao contrário, tá? O solo arenoso tem uma boa parte, né, de quantidade de areia e não é rico em nutrientes, tá bom? Próxima letra D, vamos lá. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a criação de animais. E aí? O argiloso, hein? Lembra de argila? Argiloso, apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a criação de animais? E aí? Falso, pessoal. Não, ele não é rico assim, uma grande quantidade de nutrientes. Não. E não é esse solo que é bom para a criação de animais, não, tá? Vamos lá, presta atenção. Letra E. O solo humoso é também conhecido como solo escuro ou a terra preta e é muito rico em nutrientes devido à quantidade de matéria orgânica. E aí, verdadeiro ou falso? Muito bem, pessoal, verdadeiro. É a terra boa, né? Cheia de nutrientes ali para nossa plantação, para elas crescerem e desenvolverem com muita saúde. E que também vai servir para a nossa saúde também, tá bom? Então, e aí foi a nossa atividade de hoje. Vamos agora para a nossa revisão bem rapidinha, que a nossa atividade praticamente fez uma revisão, não foi? A gente falou sobre o que é o solo, a formação do solo, os tipos de solo, o solo relacionado à nossa alimentação e à nossa sobrevivência. Fizemos uma atividade bem legal
E eu acredito que vocês pegaram no ar esse assunto sobre o solo. Não é verdade? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje. Tenham aprendido bastante sobre essas questões do solo. E, não perde o foco nos estudos, tá bom, pessoal? Foca direitinho nos estudos, preste atenção nas aulas da professora, preste atenção em todas as comandas que existem em sala de aula para você crescer, evoluir em aprendizagem e em ciência também. Tá certo? Então, beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.